Paz, galera! Então, eu estou aqui, acho que todos vocês me conhecem, eu sou a Ana Andréia, sou psicóloga e hoje eu quero fazer uma conversa, um bate-papo com vocês. Quem imaginou que nós estaríamos nesse cenário? Um cenário tão mobilizador, tão diferente de tudo que a gente viveu. Então, eu quero fazer uma proposta, talvez vocês vão gostar dessa proposta, porque ela vai nos envolver e nós vamos poder conversar um pouquinho. Como sou psicóloga, as pessoas têm me acessado um pouquinho para entender um pouquinho dessa saúde emocional dentro da pandemia. Acho que vocês, enquanto adolescentes, também devem estar pensando, nossa, né? Nunca imaginei passar por essa situação. Queria conversar com vocês iniciando por um conceito. Se vocês sabem o que é pandemia, né? E se vocês sabem também um conceito de saúde mental. Então, procurei construir, né? Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí o que é pandemia e o que é saúde mental, tá? Pandemia, ela é uma doença infecto-contagiosa que ela se espalha muito rapidamente e atinge várias regiões, país, continente. Ela pode ser concreta e abstrata e ela se espalha rapidamente e tem uma grande extensão, que é o que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus. O que é saúde mental? É uma expressão utilizada para descrever a qualidade cognitiva e emocional do indivíduo. E uma boa saúde mental, então, seria a inexistência de qualquer tipo de doença mental. Mas eu fico pensando assim, como vocês estão se sentindo nesse cenário? E aí eu penso, o que vocês têm mais sentido saudade? Dos cultos, da EBD, dos amigos, dos familiares, dos avós, das aulas, da escola, das junções. Cada um acaba tendo um tipo de reação, um tipo de saudade frente a um cenário que nós não estávamos acostumados a viver. Então, o meu primeiro desafio é esse. Eu gostaria que vocês escrevessem em, no mínimo, 20 linhas, de uma forma muito criativa, porque eu sei que vocês são criativos, vocês descrevessem como vocês estão se sentindo neste cenário da quarentena, falando dos sentimentos e das emoções de vocês. E vocês enviassem para o meu e-mail. Depois vai ser disponibilizado também no WhatsApp, que é anaandreiasavaris@hotmail.com, e Savariz é com W. Nós vamos então fazer uma seleção dos melhores e nós vamos ter o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. O primeiro colocado vai levar um livro e um lanche. Um lanche que você goste, que seja legal. O segundo colocado vai, se for um menino, vai receber um boné, se for uma menina, vai receber uma pantufa. E o terceiro colocado vai receber uma camiseta. Os jurados, então, nós pensamos no João Vitor, na Yasmin, na Mauri e na Chayane. Muito bem. Nossos vídeos, eles vão ter 3 blocos, tá? Um vai ser sobre a ansiedade e estresse, um sobre depressão e outro sobre a escola e as relações. Pensando, então, um pouquinho na nossa saúde emocional. Mas, Ana Andréia, você como psicóloga, o que você diria para nós jovens que estamos nesse momento, nós adolescentes que estamos vivendo essa situação, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês precisam refletir sobre a situação que vocês estão vivendo como cristão, tá? Então, o que é refletir sobre a situação como cristão? Qual é o significado dessa pandemia? O que ela vem nos alertar? O que ela vem nos trazer? Que significado tem na nossa vida, no mundo? Por que isso está acontecendo, né? Um outro elemento também é que você precisa ter uma atitude positiva de fé. O que é uma atitude positiva de fé? Quando você compreende essa situação, você faz o quê? Você vai respeitar aquilo que está sendo solicitado.
aquilo que estão dizendo, quais são as orientações. Eu sei que às vezes a vontade é outra. A vontade que nós temos é de sair, é de se encontrar, é de se abraçar, é externar as nossas emoções, os nossos afetos, mas não é isso que nós temos sido orientados. O outro elemento também importante, o que é ter uma atitude de fé? É você saber que essa situação ela tem um propósito e você tem que entender que esse propósito, muitas vezes, nem sempre ele vai vir acompanhado por coisas fáceis. Muitas vezes nós vamos ter que passar por um deserto para poder enxergar o outro lado com um cenário melhor. Segundo elemento que eu coloco para os adolescentes é que nesse momento a gente tem que evitar o excesso de informações, tá? No que vocês estão ligados, no que vocês estão conectados, as fontes que vocês recebem informações, elas são reais, elas são de confiança. O que vocês têm feito em relação a isso? Que informações vocês têm buscado? E ao mesmo tempo esse cenário, ele permite um afrouxamento das nossas tarefas. Não é de todos, eu sei, mas eu sei que vocês não estão com um horário tão rígido de aula, que algumas coisas estão flexibilizadas. E sempre no momento de dificuldade, é muito importante um outro elemento, que a gente possa se conectar com Deus. Nós temos um momento muito legal, não era nós que se queixava do tempo de fazer oração, do tempo de poder ler a Bíblia, de ler um bom livro. Esse é um momento muito legal. Nós podemos fazer isso porque talvez nossos horários estejam mais flexíveis. Será que vocês estão fazendo isso? O que vocês têm ocupado o tempo e a mente de vocês? Esse cenário ele também nos impõe o estabelecimento de uma nova rotina. E o estabelecimento dessa nova rotina nos coloca nós nos organizarmos tanto no nosso tempo quanto nas nossas atividades. E aí então uma sugestão seria muito importante para a saúde mental que vocês estabelecessem uma nova rotina frente a esse novo cotidiano e ao mesmo tempo seria muito importante que vocês se desconectassem talvez daquelas coisas que deixam vocês acelerados e vocês pudessem vivenciar de forma mais efetiva os sentimentos de vocês. Reconhecer o que causa ansiedade, o que te deixa triste, o que me dá consolo, o que me traz refúgio, o que me traz tranquilidade. É muito importante nesse momento você poder ir reconhecendo os teus sentimentos, que às vezes num momento muito corrido a gente acaba não fazendo. Um outro elemento importante é, nesse momento, você pode explorar da melhor forma as tuas habilidades e potencialidades. O que é explorar as tuas habilidades e potencialidades? Será que nesse momento não está na hora de você retomar aquele livro que você não leu, o desafio de ler a Bíblia? Será que não está no momento de você talvez buscar descobrir uma habilidade que você tem e estava lá paradinha, de efetivamente um tempo para organizar as tuas coisas, pôr em dia as tarefas da escola, que alguns estão recebendo tarefas online. Então é um momento de você, adolescente, também reorganizar o seu tempo, né? Quando a gente tem um tempo organizado, nós funcionamos melhor, o nosso cérebro funciona melhor quando nós temos uma rotina previsível. Você não pode ficar o dia todo na cama, o dia todo de pijama, o dia todo sem fazer nada, sem planejamento. Não, você não está de férias. Você está num momento de proteção, você está com um cenário um pouco diferente, porque nós temos uma ameaça, que nós estamos aprendendo a lidar com essa ameaça. Uma outra coisa importante, nesse momento você precisa se ocupar de coisas boas. Ocupe a sua mente, a sua cabeça com pensamentos bons, com pensamentos que te tragam alento. Então é muito importante. Nesse momento eu sei que vocês jovens, vocês são intensos, vocês gostam de estar em movimento, mas para tudo há um tempo, para as coisas de Deus também há um tempo, né? Então é muito importante que você alimente
coisas boas, conteúdos bons na tua mente. E a gente tem sido assim honrado com muitas coisas. Nós temos live de cantores, nós temos live de pregadores, nós temos live com alguns ensinamentos importantes para nós sobre assuntos e temas variados. Então, é um momento que você pode sim resgatar coisas boas e pensamentos bons, né, na sua mente. Também é importante que você saiba que tudo isso é temporário, né? Então, quando a gente fala que isso é temporário, isso é um recorte da nossa vida, é um momento, né? E é importante, a esperança do cristão, ela se alimenta na fé. E a esperança também se alimenta com prazos. Então a gente tem que pensar que talvez a gente não tenha resposta para que prazo isso dura, mas a gente sabe que as coisas podem se desenhar melhor. Nós temos grandes exemplos na Bíblia das pessoas que passaram por provações, que passaram por desertos, por dificuldades, e eles se reorganizaram para receber o que era prometido. Então nós temos que ter essa fé e essa certeza. Um outro elemento importante, que é um momento de que a gente possa exercitar a nossa fé e entender também que nós não estamos sozinhos. Vocês não estão sozinhos, vocês têm os líderes, você tem um pai e uma mãe, você tem amigos, você tem irmãos de fé, né? Você tem o pastor da igreja. Então, que você pode estar acessando na dúvida, você pode estar questionando também. E existem aí, falando então mais na questão de saúde mental, que também eu vou estar deixando depois para vocês, existem entidades gaúchas que você pode acessar via telefone, que eles estão dando apoio emocional gratuito. E esse link aqui embaixo, que também vai ser disponibilizado depois para vocês no grupo, ele é um link de atendimento psicológico online, onde existem profissionais preparados para ouvir o adolescente e trabalhar um pouquinho os seus sentimentos, seja a angústia, seja aquilo que esteja mexendo nesse momento, que ele é um pouco incerto para todos nós. E nós temos também um socorro muito presente, que é o nosso canal de comunicação com Deus, que é a oração, né? Nos momentos de angústia, às vezes a gente precisa se recolher, a gente precisa fazer uma oração, buscar a nossa sintonia com Deus. Isso também alimenta a nossa fé, alimenta a nossa intimidade com Deus, tranquiliza, traz paz para nossa alma. Por quê? Porque a gente crê em algo maior, né? E quando a gente crê em algo maior, a gente não fica tão vulnerável a tudo que está acontecendo. Não significa que você, adolescente, não deva fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte, você precisa respeitar as normativas, vocês precisam obedecer o que as autoridades, o que o pai e a mãe estão dizendo, porque esse é um momento realmente que nos remete a uma fragilidade, a um agente estranho e um agente que ainda a gente não conhece bem. Eu sei que não deve estar sendo fácil, a fase que vocês estão, vocês gostariam de estar totalmente diferente, mas isso faz parte desse cenário e nós precisamos aprender a lidar com ele. E o mais importante é que vocês não estão só. Então eu estou ansiosa para o nosso próximo vídeo, eu vou estar aqui, vocês podem contar com a minha ajuda também e a gente vai continuar essa nossa conversa. Então eu deixo um abraço carinhoso a todos vocês e a gente volta num próximo momento. Um grande abraço!